Oi pessoal, tudo bem? Então, nesse pequeno tutorial que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar a vocês o passo a passo para vocês fazerem o preenchimento do novo caderno de registro do contínuo curricular, né, para o biênio 2020 e 2021. Mas antes da gente chegar propriamente dito no caderno, é importante que a gente veja dois documentos que serão assim muito importantes para que vocês possam fazer corretamente o registro no novo caderno. O primeiro deles, no caso dos anos finais, é o novo calendário, né, que foi construído. Na verdade, esse calendário foi uma atualização do primeiro calendário que foi apresentado no início do ano de 2021. Como vocês podem ver nesse calendário que nós temos aqui, ele é um calendário que agora é um calendário mais sintético, tá? Ele vem contemplar tanto a carga horária de 2020 como a de 2021 em únicas datas. Vocês podem perceber que não existe mais aquele período para 2020 e para 2021. Tudo agora está unificado em únicas datas e únicos dias. Então, o que quer dizer isso? Que no mesmo dia que você fizer a sua aula de 2021, você também estará dando a sua aula de 2020. É claro que cada uma será registrada em locais diferentes no caderno. Outra coisa que chama a atenção no calendário é que agora nós temos unidades letivas ao invés de bimestre. Então, por que essa mudança? Porque como nós estamos trabalhando com 2 anos ao mesmo tempo, o restante de 2020 e a carga horária de 2021, cada bimestre vai equivaler a essa carga horária que falta contemplar de 2020 e a que falta ser dada em 2021. Então, por isso que agora nós trabalhamos com unidades letivas. Se vocês perceberem no final aqui do calendário, cada unidade letiva, ela tem uma carga horária a ser cumprida. Além dos dias letivos, uma carga horária a ser cumprida. Por exemplo, a primeira unidade letiva, que equivale ao primeiro bimestre, ela tem um total de 338 horas a serem cumpridas. A segunda unidade letiva tem 318 horas a serem cumprida em 48 dias. E assim segue. Então é importante a gente sempre observar isso daqui. E outra situação também é observar a questão da distribuição da carga horária síncrona e assíncrona. Como vocês podem perceber, a carga horária síncrona vai totalizar 4 horas de aula de efetivo trabalho com os alunos e a carga horária assíncrona vai contemplar 3 horas diárias de efetivo trabalho com os alunos, fazendo atividades para executar em casa, sem a interação com o professor, e sendo que esse período de registro da carga horária assíncrona vai se encerrar em 21 de 10 de 2021, tá? Lembrando também que nós vamos ter o sábado letivo, são contemplados também nesse calendário, fazendo 4 horas quando houver sábado letivo, também isso vai ser registrado no caderno também. O ensino híbrido, quando ele ocorrer, também será registrado nesse caderno, com 4 horas diárias de efetivo trabalho com o aluno, se a gente retornar para o ensino híbrido daqui a algum tempinho. Então é muito importante que a gente observe primeiro o calendário, antes de qualquer coisa, de iniciar algum tipo de registro, tá certo? Então, é importante ter atenção a esse calendário, verificar que a gente está encerrando, em 31 de dezembro, nós estamos encerrando o ano letivo de 2021, e o restante do complemento da carga horária de 2020, a gente está encerrando no dia 21 de outubro, tá certo? Então, a grande mudança nesse calendário é somente a unificação desses dias, que agora a gente vai trabalhar paralelamente 2020 a 2021, e o melhor de tudo, que o registro desses 2 anos ficará em um mesmo caderno de registro, tá? Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como será feito o registro nesse novo caderno, tá? Então o calendário está contemplado também para o EJA, esse mesmo calendário que eu mostrei também vale para o EJA diurno e também para o EJA noturno, é um outro tipo de calendário, tá? Que é importante lembrar isso também. E agora eu vou passar para vocês a logística de distribuição dessa carga horária síncrona para fins de registro, tá certo? Olá pessoal, então continuando aqui. Então, essa tabela aqui que eu vou mostrar para vocês agora é a tabela de distribuição da carga horária síncrona a ser registrada no novo caderno do contínuo curricular. Como a gente pode perceber, essa tabela aqui, ela vai estar distribuída no mês, começando em março, terminando aqui em outubro. Vamos ter a semana de cada mês, por exemplo aqui, primeira, segunda, terceira e quarta semana do mês de março. Aqui nós temos o período de cada semana, por exemplo, da primeira semana de março, inicia no dia 8, termina no dia 12. E aqui nós temos a carga horária
de cada componente curricular. Por exemplo, aqui, língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, matemática, ciências, história, geografia e ensino religioso. Aqui nós temos a carga horária semanal, que somada todas as cargas horárias assíncronas dessa disciplina o aluno terá tido ao longo da semana. E aqui nós temos a carga horária mensal, somando todas essas cargas horárias das 4 semanas daquele mês, ou 5 semanas daquele mês, se houver. Então, pessoal, o que a gente pode perceber aqui, ó? Nessa carga horária aqui, a gente pode notar que do mês de março até o mês de abril, cada disciplina tinha cargas horárias fixas a serem preenchidas. Por exemplo, língua portuguesa, sempre 2 horas assíncrona. Arte, sempre 1 hora. Matemática, sempre 2 horas. E as demais, sempre 1 hora de registro assíncrono semanal. Qual foi a mudança agora, a partir de então? Então, para a gente poder conseguir contemplar toda a carga horária restante de 2020, ou seja, teve que ser feita uma readequação na distribuição dessa carga horária. Então, o que acontece? A partir do mês de maio, na verdade, na 10ª semana do ano, que vai de 10 a 14 de maio, então já realmente no segundo bimestre, houve uma mudança, um aumento dessa carga horária assíncrona para que a gente conseguisse contemplar o que falta de 2020. Então percebam agora que, por exemplo, língua portuguesa, em algumas semanas, registrará 3 horas assíncronas. Matemática também da mesma forma. Por exemplo, no exemplo dessa 10ª semana. Nessa 10ª semana, língua portuguesa vai registrar 3 horas assíncronas. Arte, educação física e língua inglesa, 1 hora. Matemática, 3 horas. Ciências, 1 hora. História e geografia, 2 horas. Ensino religioso, 1 hora. Porque com a distribuição dessa forma daqui, ao invés das 11 horas semanais que o aluno teria, ele passa a ter agora 15 horas semanais de carga horária assíncrona e semanalmente, sempre perfazendo 15 horas de carga horária assíncrona, dando no mês 45 horas. Dessa forma, pessoal, a gente vai conseguir acelerar a contemplação no restante da carga horária de 2020 que está faltando. Então, por isso que é muito importante, ao preencher o caderno, nós temos essa tabela em mão. O que vocês podem perceber é que nem toda semana, aquela disciplina, por exemplo, de ciências, se na semana do dia 17, veja aqui, na semana de 10 a 14, ciências registrou 1 hora, mas na semana seguinte registra 2 horas. História e geografia continua registra agora 1 hora. Então é importante lembrar que essa carga horária ela vai variando conforme o período da semana. Ou seja, nem toda a semana ciências, geografia e história vai registrar 2 horas. A semana que pode ser 1 hora, a semana que pode ser 2 horas. Da mesma forma, por exemplo, ocorre com matemática e língua portuguesa. Perceba aqui, por exemplo, nessa semana que nós começamos agora, a língua portuguesa só pode registrar 2 horas assíncronas, enquanto matemática registra 3 horas. Então essa tabela aqui de acompanhamento, ela vai ser muito importante para que a gente consiga compreender quando a minha disciplina irá registrar carga horária a mais ou carga horária a menos. Então esse controle aqui, ele vai ser essencial para fazer o registro assíncrono no caderno. Então por isso esse documento aqui, é muito importante que vocês observem qual a semana do mês que a sua disciplina ela vai fazer um registro maior. E ressaltando aqui, por exemplo, que ensino religioso será a única disciplina que sempre registrará 1 hora de carga horária assíncrona, iniciando no mês de março e finalizando aqui, na 22ª semana em agosto, ensino religioso finaliza o seu registro. E as demais disciplinas, percebam aqui, continuam até outubro fazendo registros das suas cargas horárias assíncronas. Então, ensino religioso termina primeiro o seu registro assíncrono e as demais prosseguem no registro dessas cargas horárias, sempre observando essa tabela daqui. Tá certo? Então, esse é um documento que vai ser muito importante vocês terem em mão e tá sempre observando quando será o registro da sua disciplina. Quando você registrará 1 hora, quando você terá que registrar 2 horas da sua disciplina. Mas como é que vai ser feito esse registro? Vou mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês agora o novo caderno de registro do Contínuo Curricular 2020-2021. Esse aqui é o caderno dos anos finais e também serve para o segundo segmento do EJA. Então, pessoal, o que é que nós vamos observar nesse caderno daqui? Quem preencheu o caderno do final do ano passado para o início de 2021, esse caderno está semelhante àquele dali. É claro que ele vai ter algumas pequenas mudanças que vai facilitar a nossa vida. Então, aqui está a capa, com aqui o emblema da escola, a capa normal aqui desse caderno. E nós vamos ter agora aqui, né, a relação com o nome dos alunos
e aqui o registro propriamente dito. O que vai acontecer aqui, pessoal? Nós vamos perceber aqui que esse caderno também está dividido em registro de carga horária síncrona e de carga horária assíncrona. Então, o registro aqui da carga horária síncrona, ele é o habitual que a gente vem fazendo. Sou professor de matemática, no dia 1/6. Dei 2 aulas, eu coloco aqui a data e a carga horária daquela aula, 2 horas. Sou professor de História, Geografia, Ciências, enfim. 1/6 eu dei a minha aula e coloco aqui a carga horária daquela aula, 2 horas. Sou professor de ensino religioso. No dia 1/6 eu dei a minha aula, registro aqui 1 hora. Pronto. O registro é feito dessa maneira daqui. E aqui eu vou colocar a frequência do meu aluno. O aluno fez aquela aula, coloca a presença dele. É importante lembrar, pessoal, que devido a questões sociais, devido a alunos que não têm acesso à internet, nós não devemos colocar falta naquele aluno que não está conseguindo acessar as aulas, ou até mesmo aquele aluno que vem aqui, que ele é frequente nas aulas remotas. Por um motivo ou outro ele falta, a gente também não computa a falta dele. A gente vai deixar em branco todos esses casos. Tanto dos alunos infrequentes, como daqueles alunos que não entraram naquela aula naquele dia, mas que as frequentam habitualmente, porque nós sabemos que existem muitos problemas relacionados à internet. Então, a gente não vai colocar falta no aluno, tá? A gente vai deixar essa situação dele em branco. E aqui, seguindo, é o registro das aulas assíncronas. Então, novamente, sou professor de língua portuguesa e pela tabela naquele dia, naquela semana, eu tenho que computar 2 horas assíncronas. Então, eu venho aqui, repito a mesma data da minha aula, coloco aqui 2 horas. Muita gente pergunta, o que é a carga horária assíncrona? Então, se no final da minha aula eu passar uma atividade para o aluno fazer em casa, passar uma pesquisa, passar uma atividade que ele tem que desenvolver sem a interação, sem a presença do professor, isso é carga horária assíncrona. O diferencial é que essa carga horária assíncrona que o aluno vai gastar, que o aluno vai usar para fazer aquela atividade, ela será computada toda ela em 2020. Então, o registro síncrono se refere a 2021, o registro assíncrono se refere a 2020. Então, sou professor de língua portuguesa, no dia que eu dei 2 aulas assíncronas, 2 aulas síncronas, registro 2 aulas assíncronas. Se ocorrer naquela semana, professor de língua portuguesa ou matemática, tiver que registrar pela tabela lá, 3 horas assíncronas. Então, numa primeira aula, num dia, ele registra 2 horas assíncronas naquela turma, e digamos aqui que no outro dia, 2/6, ele registra 1 hora assíncrona aqui. Ele pode colocar as 3 horas no mesmo dia? Ele pode, mas o interessante é ele fazer a divisão dessa carga horária. Então, na semana que tiver lá 3 horas assíncronas para português ou matemática, ele pode fazer essa divisão. 2 horas assíncronas num dia, 1 hora assíncrona no outro dia. Eu sou professor de ensino religioso. Ensino religioso é o melhor de todos, né? Porque se no dia 1/6, ensino religioso tem 1 hora síncrona, no mesmo dia registra 1 hora assíncrona. E ele vai seguir nesse sistema até o final na verdade, até a 12ª semana de agosto, o ensino religioso registrará sempre 1 hora assíncrona. Aí, digamos, eu sou professor de geografia. Aí, no dia 1/6, eu dei 2 horas síncronas. Pela tabela tem lá dizendo, eu tenho que dar 1 hora síncrona. Então, eu coloco a data da aula que eu já tinha dado e coloco 1 hora síncrona. Digamos, se naquela semana tiver lá, geografia tem que registrar 2 horas assíncronas, eu coloco a data aqui, a mesma data que eu usei no síncrono, eu coloco no assíncrono e coloco 2 horas aulas. Por isso que é muito importante, pessoal, estar sempre acompanhando aquela tabela, para você saber quando a sua disciplina terá que dar 3 horas, quando a disciplina terá que dar 2 horas assíncronas, para você registrar corretamente aqui no caderno. Então é muito importante sempre estar observando aquela tabela dali, tá certo? Então, pessoal, vamos ver agora como é que é feito o registro das aulas nesse caderno aqui. Vocês verão que também é bem simples. Então, esse registro das aulas, ele irá considerar tanto a carga horária síncrona como a carga horária assíncrona que foi trabalhada com o aluno naquele dia. Então, o registro aqui é bem simples. Eu vou colocar aqui a data, digamos aqui, 1/6, foi o dia que eu dei as 2 cargas horárias. A síncrona no grupo e a assíncrona que eu passei para casa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as 2 horas síncronas
e pego as horas assíncronas, digamos, se eu for professor de português, matemática, se eu for professor de português, matemática, e naquele dia está lá na tabela para eu dar 2 horas assíncronas. Eu pego, coloco a data aqui e faço somatório das cargas horárias. 2 e 2, 4 horas. Coloquei aqui. Se eu, digamos, se eu for professor de ensino religioso e no dia 1/6 eu dei 1 hora síncrona e 1 hora assíncrona, coloco a data aqui mais uma vez e coloco a minha carga horária. 2 horas assíncronas. Se eu for professor, digamos, de geografia, língua inglesa, história, e pela tabela de controle lá de aulas assíncronas tem lá que essa semana eu vou dar 2 horas síncronas e 1 hora assíncrona, naquele dia, digamos, 1/6, que eu dei a minha aula síncrona, coloco também uma atividade assíncrona para o aluno fazer. Quando eu vier para cá, eu registro 3 horas. 2 horas síncronas e 1 hora assíncrona. Se ocorrer naquela semana, se o professor de português e matemática tiver 3 horas assíncronas para ser cumprida, num dia eu registro 2 horas assíncronas, somo 2 com 2, 4, e no outro dia eu tenho 2 horas assíncrona com aquela turma e 1 hora assíncrona, eu coloco 3 horas aqui, tá certo? Então, esse registro ele é bem tranquilo. Essa outra parte aqui, pessoal, o conteúdo propriamente de trabalhado com o aluno, como é que eu vou saber o objeto do conhecimento a ser utilizado? Para isso daqui, eu vou consultar os mapas focais. Como exemplo aqui, eu tenho um mapa focal de língua portuguesa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, copiar aqui esse objeto do conhecimento de língua portuguesa, matemática, das disciplinas, copio esse objeto de conhecimento aqui e colo ele aqui. Aqui, pessoal, não é obrigatório você colocar aquele código da BNCC, mas se você quiser colocar, para o registro ficar mais completo, você pode colocar o código da BNCC aqui na frente, coloca o objeto do conhecimento e aqui você faz a descrição de como você vai trabalhar com aquele objeto de conhecimento. Então, o registro é somente esse. Vocês estão vendo que está bem tranquilo para fazer esse registro. Então, pessoal, esse daqui é o registro dos resultados. Então, ele conta com 5 espaços. Vocês podem deixar, digamos assim, como exemplo, 3 espaços para pontuação livre das atividades que você faz com o aluno. Esse 4º espaço você pode deixar para você colocar a nota da avaliação bimestral. E aqui esse 5º espaço da recuperação. Lembrando, pessoal, que nós trabalhamos com notas somadas. Então, essas 4 primeiras notas são somadas para dar aqui a média bimestral do aluno. Caso ele não consiga obter a média bimestral, a gente lança o resultado da recuperação aqui nesse 5º espaço do registro de resultados. Aqui nós temos a frequência da recuperação, também do mesmo exemplo, você coloca a data e a carga horária utilizada para fazer aquela recuperação. Esse daqui é o registro da recuperação, colocando o objeto de conhecimento trabalhado para fazer a recuperação daquele aluno, habilidade, estratégia e atividade utilizada na recuperação. Aqui é os instrumentos avaliativos utilizados para fazer a recuperação do aluno, caso seja necessário. E aqui nós temos o resumo do rendimento escolar. Então é aquele de sempre, né? Vocês vão colocar as 4 notas bimestrais do aluno aqui, coloca a média anual que ele obteve, e caso ele faça a recuperação, coloca a nota da recuperação aqui, e aqui a média final do aluno. E aqui a situação dele. Se ele foi aprovado, se ele foi aprovado em progressão, se ele está reprovado, se ele foi transferido ou se ele abandonou a aula, ou a turma, ou a escola. Então, pessoal, a gente pode perceber que esse caderno está bem simples para a gente preencher, tá certo? Então, é só ter atenção, acompanhando com o calendário em mãos, tendo a tabela de registro de aulas assíncronas em mão, para você perceber quando será a dinâmica de registro da sua carga horária assíncrona, e vocês fazem tranquilamente esse caderno daqui. E assim, eu espero que esse vídeo, pessoal, que foi curto, enfim, foi gravado em 4 partes, que ele possa ter ajudado vocês a pelo menos a dar uma esclarecida de como é feito esse registro e que vocês possam aí preencher. E nós, enquanto coordenação pedagógica, estamos aí para tentar ajudar vocês no que for necessário. E, enfim, até uma próxima oportunidade.